Ezequiel capítulo 16. Nós vamos ler 3 versículos. Versículos 59, 60 e o 62. Ezequiel 59. Porque assim diz o Senhor Deus. Quem está dizendo, gente? Porque assim diz o Senhor Deus: eu farei com você o mesmo que você fez, pois você desprezou o juramento e quebrou a aliança. Versículo 60. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Versículo 62. Estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Pode abaixar um pouquinho aqui. Uma aliança é um contrato firmado entre duas partes. Está dando um pouquinho de microfone aqui. Pode baixar um pouquinho mais, acho. Ou diminuir o agudo, talvez. Então, uma aliança é um contrato firmado entre duas partes. Houve uma época antiga que uma aliança era feita. Uma das maneiras, de fazer uma aliança era a seguinte: duas pessoas iriam firmar uma aliança, apanhava-se então um cabrito ou um bezerro, partia ele ao meio, o bicho não tinha nada a ver com a aliança, mas ele é que pagava o preço, partia esse cabrito ao meio, uma banda para um lado, outra banda para o outro, e quem estava firmando a aliança passava para lá e para cá, e quando voltava fazia um juramento: se eu quebrar a aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esse novilho ou com esse cabrito. Pensa a seriedade do que era uma aliança. O não cumprimento de uma das partes libera a outra do compromisso. O conceito de aliança está no Antigo como também no Novo Testamento. É um conceito bíblico que aponta para Deus e seu projeto de criar e redimir um povo especial para si. Veja que o salmista lembrou da aliança que Deus estabeleceu com Davi e atribuiu esta aliança ao Senhor. O salmista disse: se os seus descendentes obedecerem aos termos da minha aliança e aos preceitos que eu lhes ensino, a sua linhagem real continuará para todo o sempre. Então, ou seja, o Senhor estava dizendo aqui através do salmista que Ele é o Deus da aliança, que a aliança pertence a Ele. A única coisa que Ele, o Senhor, espera de nós é que guardemos a aliança, conservemos a aliança. A aliança, é símbolo de relacionamento, de amor entre Deus e nós. Quem me ouve diz amém. Na Bíblia, encontramos várias alianças entre Deus e o seu povo. São promessas condicionais, alianças feitas sob uma condição. Deus prometeu algo e estipulou uma condição. O descumprimento por parte do homem desobriga Deus de sua promessa, embora a palavra diga que, ainda que sejamos infiéis, todavia Deus permanece fiel. Houve uma aliança, a primeira aliança, chamada de aliança da criação, na comunhão de Deus com o seu povo. A aliança é feita sobre um pano de fundo que é o seu amor.
a sua comunhão. A aliança da criação é a aliança de Adão, o relacionamento original entre Deus e a humanidade. Olha que coisa interessante. Versículo 16, versículo 17 de Gênesis capítulo 2. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Quem ordenou, gente? Quem ordenou? O Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Ao criar-nos a sua imagem e semelhança, olhe para mim, Deus deixou claro a responsabilidade humana na relação com Ele mesmo e com a criação. O privilégio da aliança dava ao homem a liberdade de usufruir de todas as maravilhas da criação. Nisso incluía não só usufruir daquilo que estava no jardim propriamente dito, mas também da comunhão plena com o Senhor. A Bíblia diz que Deus passava no jardim todas as tardes para conversar com o homem. Preste atenção que algo extraordinário era isso. Que coisa fantástica era essa. O privilégio que Adão tinha de usufruir da comunhão com o Criador. Esse era o privilégio. Usufruir do que o jardim tinha à disposição e usufruir da comunhão. Mas isso também, essa aliança, ela estava também condicionada a obrigações. Já a obrigação impunha ao homem a proibição de comer dos frutos de uma árvore específica, sob a pena de perder todos os seus privilégios. Qual que é o preço dessa infração? O preço dessa infração sobrepunha todos os privilégios que o homem tinha à sua disposição. Mas o homem não levou isso em consideração e acabou acreditando em uma palavra de alguém que é especialista em quebrar alianças, que é Satanás. Adão acreditou nisso e quebrou a aliança que havia feito com o Senhor. Olha o que é aliança. No casamento, por exemplo, se um dos cônjuges desiste da aliança, está declarando que o casamento está desfeito. Assim cada um vai seguir o seu rumo. É exatamente isso que o ser humano fez com Deus quando quebrou a sua aliança. Estava dispensando Deus. Não queria que o Senhor fizesse parte mais da sua vida. E as consequências disso foram desastrosas. Querido, preste atenção. Todas as nossas escolhas implicam em consequências seríssimas. Muitas das nossas escolhas, não apenas nós arcamos com as consequências, mas há consequências sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos, e por aí vai. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa enraizada dentro de nós, como consequência das escolhas que os nossos pais, Adão e Eva, fizeram lá no jardim. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Não é um problema só meu, não é um problema só seu, é um problema de todos nós. Todos pecaram. Hoje é dia de repensarmos aqui o limite das nossas escolhas. Pensarmos em relação às nossas escolhas, às nossas atitudes.
Adão preferiu quebrar a aliança, e com isso, ele abriu mão de privilégios que ele tinha no jardim. Ninguém vive para si e nem morre apenas para si mesmo. Todos nós vivemos para nós e para outros. Todos nós, em algum momento, morremos para nós e também para outras pessoas. Então é importante você perceber que tipo de escolhas você tem feito na sua vida, que tipo de opções você tem considerado na sua vida. Muitas decisões tomadas hoje terão consequências sobre você e sobre quem está à sua volta. E o grande detalhe, muitas das nossas escolhas afetam exatamente quem a gente mais ama, quem a gente deveria proteger. Uma aliança quebrada, ela gera consequências desastrosas. O homem quebrou a aliança, e o Senhor estabeleceu uma outra aliança. O Senhor estabeleceu uma outra aliança chamada aliança da lei, na tentativa de mostrar ao homem as consequências do seu erro, o peso das suas decisões. Quem me ouve diz amém. Quem está com sono, expulse isso aí. Deus estabeleceu com Moisés uma nova aliança, uma aliança baseada em princípios, em lei. O cumprimento e as exigências dessa aliança exigiam completamente esforços humanos. O homem precisava se esforçar. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8, a parte inicial, que a lei de Deus é boa. O problema não estava na lei. A lei é boa. Contudo, ele disse em Romanos capítulo 3, versículo 20, eu vou citar na NVT aqui, que ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Por quê? A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Por que ninguém vai ser declarado justo diante de Deus ao cumprir a lei? Porque é impossível cumprir a lei. A lei requeria esforços humanos. E os nossos esforços eram insuficientes para cumprir o rigor da lei. O padrão exigido ao homem pela lei era alto demais para ser alcançado. Olha o que é que Tiago diz, capítulo 2, versículos 10 e 11. Não cometa adultério. Aliás, vou voltar aqui. Tiago 2, 10 e 11. Quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, mas mata, acaba sendo transgressor da lei. O que Tiago estava dizendo aqui é o seguinte: se você cumpre um requisito da lei e tropeça em outros, você torna-se culpado de toda a lei. O mesmo que falou não mate, diz também não adultere. O mesmo que falou não adultere, disse também para não levantar falso testemunho. Disse também para honrar pai e mãe. Então, se você tropeça em um ponto da lei, você torna-se culpado de toda a lei. A lei demonstrou claramente que nenhum ser humano poderia se purificar o suficiente para agradar a Deus. Ou seja, a lei revelou a nossa necessidade de um Salvador. A lei mostrava o quanto o ser humano era pecador, o quanto ele era falho, o quanto ele era insuficiente. A lei determinava que
o pecador apresentasse diante de Deus, levando uma oferta de sacrifício de sangue, a punição para o pecado, a punição para a quebra da aliança, requeria derramamento de sangue. O texto sagrado diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há salvação. Deus ordenou que os animais fossem mortos. O pecador deveria oferecer um sacrifício. O animal morreria no lugar do pecador para que ele não morresse literalmente. Toda vez que o homem ofertava um animal, um sacrifício de sangue diante do Senhor, aquele homem estava se colocando no lugar do animal, dizendo: eu deveria estar aí. O derramamento de sangue falava mais com o homem do que com Deus, porque era uma prova de que o homem deveria morrer. A lei revelou o quanto nós somos insuficientes e o quanto nós precisávamos de um Salvador. Embora a própria lei fosse boa, era fraca por não ter o poder de mudar o coração do homem. Os fariseus eram rigorosos na aplicação da lei, principalmente nos outros, né? Mas o coração deles não mudava. Coração hipócrita, distanciado da presença de Deus. Então a lei não mudava o coração, mas o Senhor estabeleceu uma nova aliança, uma outra aliança superior a outras alianças que foram feitas, porque eu estou citando aqui a aliança com Adão e a aliança com Moisés, mas existiram outras alianças. Existiram a aliança entre Deus e Noé, a aliança entre Deus e Abraão, a aliança entre Deus e Davi. Mas o Senhor estabeleceu uma outra aliança superior a todas essas alianças anteriores. O alvo de Deus ao longo da história é estabelecer unidade e comunhão com o seu povo. Essa união só poderá ser estabelecida por meio do derramamento de sangue de um inocente. Essa aliança só pode ser estabelecida por meio de Jesus. Anteriormente foi firmado um pacto com Israel. Agora em Cristo, isso se estendeu a todos os povos e nações. Uma aliança que antes era firmada com uma pessoa ou com uma nação, agora é uma aliança firmada com povos de todas as nações. Romanos 8, 3 e 4. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mais uma vez, estamos sendo lembrados de que a aliança impõe condições. Eu gravei um vídeo essa semana, você recebeu, acho que foi terça-feira, falando sobre a graça barata. O que é a graça barata? Um barateamento daquilo que Jesus fez. A graça barata ensina que alcançamos perdão do nosso pecado, independente de arrependermos ou não, porque Ele já morreu por nós. Então não importa se eu arrependo ou não, a graça está sobre mim. A graça barata ensina que não precisa se arrepender. O que é graça barata? A graça barata é perdão sem cruz, é perdão sem confissão. Graça barata não considera o peso que foi a encarnação e a morte de Jesus. Graça barata, portanto, é um desvio do evangelho genuíno de Jesus para uma vida de pecados vivida de qualquer jeito. É uma quebra de aliança. A aliança impõe em nós condições. O texto que eu acabei de citar de Romanos aqui disse que aquilo que não conseguimos fazer, Jesus fez por nós, cumprindo a lei.
a lei, somente alguém perfeito conseguiria dar conta de cumprir. Jesus então cumpriu a lei, para que nele nós pudéssemos também cumpri-la. Só conseguimos cumprir as exigências da perfeição que Deus requer de nós em Cristo Jesus. É a justiça dele, é a santidade dele, é a pureza dele, é o perdão dele. Mas há uma condição para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a condição. Mas como é que fica a graça de Deus nisso? A salvação, gente, é a maior de todas as bênçãos. Foi dada aos homens, tendo como base o sacrifício de Jesus na cruz. Ninguém é salvo porque faz atos de caridade, ninguém é salvo porque dá esmola, ninguém é salvo porque ajuda o próximo. Nós precisamos fazer porque nós já somos salvos, mas não é isso que salva. Colocar isso como fundamental para a salvação é desmerecer o sacrifício de Jesus. Como é que fica a graça de Deus nisso? Ao entregar Jesus à morte, Deus mostrou para nós o resultado do seu amor incondicional. Diga amor incondicional. Fala forte, irmão. Contudo, há uma condição para que o homem seja alcançado por esse amor. Há requisitos. A condição é essa. Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Essa é a condição. Negue a si mesmo dia a dia e tome a sua cruz e siga-me. Uma aliança baseada em uma condição. Uma aliança que requer um posicionamento. A diferença entre um contrato frio e uma aliança é o amor. Se não há amor, é um contrato frio que pode ser quebrado a qualquer momento. A aliança é diferente. A aliança não é um contrato frio, a aliança é baseada no amor. E é nisso que está sustentada a nova aliança que Deus fez, baseada no seu sangue, no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Esta é a nova aliança, uma aliança que sobrepõe todas as outras alianças. Num simples contrato, ambas as partes têm interesses em particulares, ambos serão beneficiados. Na aliança entre Deus e os homens só existe um beneficiado. Eu sou o beneficiado. Nós somos os beneficiados. A criatura de Deus, chamada raça humana, é a beneficiada nesta aliança. Nada pode fazer o homem em favor de Deus. Você acha o que, meu filho? Que você vir para a igreja, você faz Deus ficar maior? Você acha que você glorificar Deus, você faz Deus ficar maior? Você acha que você dizer que Ele é santo, você aumenta a santidade dEle? Não, senhor. Deus não precisa de adoração de ninguém para ser grande. Ele é grande por natureza. Ele é grande por si só. Não é Deus quem precisa da minha adoração, é eu que preciso adorá-lo. Não é Deus que precisa que eu o reverencie. Deus não tem síndrome de tirano. Deus não tem síndrome de ditador que precisa que alguém se curva diante dele. Não. Milhões e milhões de criaturas nos céus glorificam o seu nome, exaltam o seu nome. Isaías teve uma visão extraordinária no capítulo 6, e ele viu serafins voando acima
do trono e cantando, dizendo que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que os serafins, com 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam os olhos, 2 cobriam os pés. Por que isso? Ninguém olha Deus de cima para baixo. Ninguém pisa sobre a sua cabeça. É por isso que eles cobriam os olhos e cobriam os pés. Então Deus não precisa disso, meu filho. João viu no Apocalipse, capítulo de número 5, milhões e milhões de criaturas e seres celestes, anciãos, adorando ao Senhor. Milhões e milhões de criaturas. Então, meu filho, nisso aqui, nesta aliança, o beneficiado sou eu. Eu é quem preciso me curvar. A carência aqui é toda minha e não dele. Acredite ou não, aceite ou não, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus, foi, é e seguirá sendo por toda a eternidade. A rejeição da aliança de quem quer que seja não afeta a existência ou a grandeza de Deus. Quando aceito as condições, a pessoa beneficiada sou eu. Quando rejeito, apenas eu sofro dano. Estejamos certos, a bênção de Deus, ela é condicional. A bênção de Deus, ela depende, tem uma condição. Uma das condições é a simples crença que Ele existe. Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha a condição aí. Você quer agradar a Deus? Apresente diante dele com fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus não é um repartidor de bênçãos sem limite, que não requer um posicionamento nosso. A sua bênção é preciosa. Ele não tem interesse em jogar aos ventos, em quem não se posiciona. Aqui o autor de Hebreus estava explicando que a fé é uma condição obrigatória àqueles que se aproximam dele. Sem isso, não tem aliança, gente. Sem isso, a aliança está quebrada. Eu termino dizendo que a aliança de Deus objetiva que iremos nos tornar, enquanto ainda não somos. O que é isso? Deus faz uma aliança conosco, visando lá na frente o que iremos nos tornar, enquanto ainda não somos nada. Essa é a aliança de Deus. Foi assim que o Senhor fez uma aliança com Abraão. Foi assim que o Senhor fez uma aliança com Gideão. Gideão estava lá com medo dos midianitas. O Senhor chegou para ele e disse: você é um guerreiro forte e valente. Gideão olhou e falou assim: o senhor está com senso de humor, né? Gozador. O quê? Sou o menor. O Senhor o levantou com mão poderosa. E é uma das histórias bíblicas mais conhecidas. Foi assim que o Senhor chamou Davi, um pastor de ovelhas. O profeta mandou buscar ele lá no campo. Estava pastoreando ovelhas. Pastor de ovelhas era a figura menos importante da casa. O serviço mais desvalorizado.
da casa era ser pastor de ovelhas. E isso sobrava geralmente para o filho mais novo. Samuel mandou buscar ele e ungiu ele rei. Samuel saiu dali e não deixou Davi sentado no trono. Samuel ungiu Davi, seguiu o seu caminho, e Davi voltou para o pasto para pastorear ovelhas. Mas tinha sido ungido rei. O Senhor fez uma aliança com ele, não por aquilo que ele apresentava naquele momento, mas por aquilo que Deus via que lá na frente ele se tornaria. O Senhor estabeleceu uma aliança com Paulo, a ponto de Ananias se recusar a encontrar com ele. Eu falei, peraí, esse cara aí, vai lá orar por ele? Esse cara é um perseguidor. O Senhor disse para ele, vai lá, porque para mim, ele é um vaso escolhido. Mas Paulo não saiu dali, foi pregar, fazer viagens missionárias, fazer cruzadas, não foi para o altar da igreja. Paulo ficou pelo menos 14 anos recluso, mudando um conceito religioso judaico para um conceito espiritual do Evangelho de Cristo. O Senhor chamou Pedro. Olha, ele não era nada, para não dizer que não era nada, ele era um pescador de peixe. Jesus falou com ele, vem, larga esse trem tudo aí, venha. Hoje você pesca peixe, mas eu quero fazer de você um pescador de homens. A aliança estava estabelecida. Nas palavras de Paulo, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Com todas as bênçãos celestiais. Com todas as bênçãos celestiais. Com todas as bênçãos celestiais. Há uma multidão de bênçãos celestiais em Cristo Jesus disponíveis ao povo de Deus. Não há favor maior que desfrutar da companhia do Senhor. Que possamos permanecer firmados nessa aliança. Amém, querido? Você pode ficar de pé onde você está? Não quebre a aliança. O Senhor estabeleceu uma aliança. Jesus, quando estava participando da última Páscoa com seus discípulos, ele instituiu a ceia e ele disse, olha, estou estabelecendo com vocês uma nova aliança. Uma aliança no meu sangue. Uma aliança firmada no sangue precioso de Jesus. Esse é o poder da aliança. Uma aliança que arranca o homem do mais profundo abismo pecaminoso. Uma aliança que purifica. Uma aliança que salva. Uma aliança que regenera. Uma aliança que muda o status de condenação para absolvição. Uma aliança que muda o status de condenação para justificação. Permaneça firme nessa aliança, querido. Que a nossa fé não seja abalada, que a nossa fé não seja trocada pelas ofertas desse tempo.